Vamos continuar, e agora nós vamos falar, né, nessa aula sobre clima da Amazônia, como eu havia dito. Eu deixo para vocês podem me pedir por e-mail ou por WhatsApp, né, esse texto do professor Fischer, Marengo e do Carlos Nobre, sobre o clima da região. Então, vai ser uma base muito importante para nós. Tá? Leiam, ouçam os vídeos que vai ser sobre o assunto e façam um fichamento. Isso já é uma nota. E, em seguida, nós vamos fazer uma avaliação. Tá? Basicamente, vai ter que ser assim, dessa forma, porque não há como ser diferente. A aula de hoje, né, sobre clima na Amazônia, e tem algumas coisas que nós já sabemos, por exemplo, aqui uma imagem do continente sul-americano e a área de abrangência da Amazônia, que compreende 9 países, são mais de 700 milhões de hectares, né? 7 mil quilômetros quadrados, 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, a Amazônia abrange 9 países, basicamente. Tá? E aí vocês lembram, né, que temos aqui a Cordilheira dos Andes, do lado ocidental, né, aqui nesse lado. Aqui ao norte nós temos as cordilheiras, as Guianas, né, o Planalto Guianense, o Craton Guianês. Aqui para o sul, aqui nós temos, aqui para essa área aqui mais central, na realidade, né, nós temos o Planalto Central brasileiro, não é extenso, né, mas ele ocupa uma boa área. Tá? Então, essa é a configuração que nós já vimos na aula sobre relevo. O clima, no Brasil, ele é resultante da atuação dessas massas associadas ao relevo, à vegetação. Né? Então, aqui nós temos, por exemplo, as massas de ar que atuam no Brasil. Né? A massa tropical atlântica, a massa equatorial atlântica, aqui a massa que se forma aqui no Brasil, que é a massa equatorial continental, que se forma aqui na Amazônia, e a massa tropical continental aqui na Argentina. E aqui vocês têm o domínio, né, dos climas, o clima equatorial nessa região norte, amazônica, que nós vamos trabalhar. Aqui no Brasil Central, o clima tropical de altitude, aqui na região nordeste, o semiárido, aqui para o sul, o subtropical. Sim, e não esquecendo da massa polar, né, que se forma na Antártida, mas que ela atua também num determinado período com intensidade aqui no continente, chegando ao Brasil pelo sul e vai pelo litoral até a Bahia e aqui até a Amazônia, né? Chegando muitas vezes até a Amazônia. O sul da Amazônia, né? Basicamente. Aqui nós temos a distribuição das temperaturas. Né? Nós temos um território, né? O território brasileiro bastante quente. Tá? Essas duas cores aqui mais escuras, o vermelho e esse lilás intenso, mostra as áreas mais quentes, né? Mas a maior parte do território brasileiro tem temperaturas superiores a 20 graus, né? Então isso é uma região, em média, bastante quente, tá, gente? As áreas mais frias estarão nas áreas elevadas e também no sul
do país. Aqui a demonstração das normais, né, da precipitação acumulada na normal de 61 a 90. Né? Vocês sabem, aproveitando, vou retomar aqui um pouco a questão do clima e do tempo, né? O que é clima e o que é tempo. Né? Muitas vezes as pessoas confundem ainda, nós já não fazemos mais isso, né? Porque o tempo é aquele momento climático, né? Aquele instante em que está ocorrendo algum fenômeno atmosférico. Está chovendo muito, tempestade, ventos, está seco, né? Não está chovendo, está muito calor, está quente o dia hoje, está nublado, tá ventania. Então, isso são condições climáticas momentâneas, né, daquele momento. Então, isso nós chamamos de tempo climático. Então, o tempo ele é medido. Tem estações meteorológicas espalhadas pelo mundo todo, aqui no Brasil também, né? E essas estações, né, monitoradas remotamente, elas vão marcar o tempo a toda hora, né? E estabelecer as médias, média do dia, média da semana, média do mês, média anual. E essas médias elas vão compor, né, um conjunto de medições que durante um bom tempo, pela média, elas vão definir as condições climáticas daquela região, tá? O clima da região, o clima daquele lugar. Então, uma normal é o período em que se é estabelecido para estudar esse comportamento. Então, essa aqui que nós estamos vendo é de 61 a 90. E de 91 até 2020, até esse ano, né, mais uma normal. Então, nós vamos concluir essa normal esse ano e vamos poder verificar se houve alguma mudança no clima. Então, o tempo é aquele momento em que está acontecendo a coisa e o fenômeno, né? E o clima é o conjunto, é a média dessas variações ao longo do tempo, tá? Então, aqui vocês podem ver a precipitação acumulada, né, ao longo do tempo, e nós podemos verificar que a parte azul é onde chove mais e a parte cinzenta é onde chove menos, né? Tem menos precipitação. Então, aqui na cabeça do cachorro, na região amazônica, na noroeste da região, temos um azul bem forte, onde chove muito, chegando a mais de 3.400 milímetros, enquanto que aqui no nordeste, né, descendo para a Bahia e o norte de Minas Gerais, com pouca chuva, né? A região das secas, né? Que com menos de 800 milímetros anuais, tá? Então, acho que deu para relembrar essa questão do clima e do tempo, né? Aqui, então, na região que predomina o clima equatorial. Como é que é? São temperaturas acima de 24 graus, né? A planície, como nós já vimos anteriormente, né, é cercada aqui pelo Planalto das Guianas, pelo Planalto Brasileiro e aqui pela Cordilheira dos Andes, é uma região que sofre forte influência, né, dos ventos úmidos que vêm do oceano. A floresta ajuda também a compor, devido ao sistema também hidrográfico bastante extenso. Isso tudo favorece a constituição de um clima específico, né, caracterizado pela abundância de chuva e elevadas temperaturas. Quais são as características desse clima, né? Alta umidade,
pequena variação diurna, né? As temperaturas variam muito pouco entre o dia e a noite. Temperaturas médias altas, né? Mais de 24 graus, precipitação abundante e grande nebulosidade. Aqui vocês podem verificar a precipitação anual, na normal de 31 a 90, e aí a precipitação maior naquela região a noroeste da região, né, que aqui na região da Cabeça do Cachorro, mas aqui também na foz do Amazonas, na região do Amapá, Belém, também chove bastante. Aqui as estações meteorológicas, né, as estações de coleta do tempo na região, né, não só aqui no Brasil, como também fora. Aqui são o climograma, né, da precipitação, só da chuva, tá? Então, ao longo do mês, como é que chove, né? De janeiro até dezembro. Aqui nesse exemplo, vocês podem ver que chove menos no meio do ano e chove mais no começo e no fim do ano, né? Então, cada estação tem uma situação diferente, tá? Olha só isso aqui na região aqui de Roraima, né? Basicamente chove mais nos meses centrais, mês de junho, julho, agosto, setembro, chove mais. Mas aqui na Foz, no Amapá, chove mais nos primeiros meses, né? E depois chove menos. Aqui em Manaus, né? Chove bem, né? Todos os meses, mas principalmente nos meses de março, abril, maio, junho, depois chove menos e vai chover novamente no final do ano, de novembro, dezembro, começa a chover novamente. Tá? Muito parecido com aqui em Santarém. Tá? Aqui no alto Madeira, dá para perceber também que é diferente, né? Aqui em Porto Velho, o comportamento é diferente, com uma estação seca mais acentuada no meio do ano. Aqui, as áreas mais chuvosas, nós já vimos isso, né? Principalmente aqui no litoral e aqui na região da Cabeça do Cachorro. Chove bastante, tá? Então aqui, marcando novamente quais são as regiões mais chuvosas. Aqui, tá? Olha aí, temperatura máxima. E aí uma curiosidade, né? Muita gente pergunta, mas quando é no mês quente, nós chegamos a 40 graus. Mas as temperaturas, pela metodologia, né, estabelecida internacionalmente, ela diz que deve ser feito à sombra, né? Então, dentro em ambiente fechado, com circulação de ar, onde se tira a temperatura, né? Os aparelhos que estão nas estações, elas têm um ambiente fechado, né, com um material adequado para que não sofra influência do ambiente. Então, basicamente, as temperaturas elevadas elas estão em torno de 26, 27 graus, 30 graus, não mais do que isso. Tá certo? Os termômetros que a gente vê na rua, eles estão expostos, né, ao sol, e logicamente sofrem influência do asfalto, do cimento, do concreto, né, algumas vezes das árvores, mas não são dentro dessas metodologias de coleta de dados estabelecidos internacionalmente. Tá? Aqui a influência do ciclo hidrológico, né, vocês sabem,
a circulação das massas de ar estão relacionadas exatamente à formação das massas nos oceanos, e aí há a associação com a rotação da Terra, que faz com que o ar se desloque, né, no sentido leste-oeste, mas também a variação de temperatura entre o continente e o oceano, né? No continente se forma uma área de baixa pressão e no oceano de alta pressão. Então, isso vai levando, fazendo com que as massas de ar se movimentem, né? Tá? De leste para oeste, ou então do oceano para o continente e do continente para o oceano, de modo que as massas de ar elas fazem, né, constantemente essas trocas, né, vivem essas trocas praticamente. No caso específico aqui, nós temos as massas de ar que se formam no Atlântico Norte, né, que traz muita água aqui para a região, principalmente, é a mais importante para a região, e a floresta, né, que, como eu falei para vocês, é muito importante no processo de evapotranspiração. Tá? E acaba que toda essa água que se forma aqui, ela é importante aqui na região, mas também é muito importante para o restante do país, porque a água, a umidade que é formada aqui, ela vai para outras partes do Brasil e da América do Sul, né? Aqui, né, do IBGE, a Constituição dos Climas do Brasil, aqui na região norte é o clima equatorial, tá? É quente, né? Super úmido aqui, sem seca. E aqui, nesse azul, já são úmidos, né? Aqui a parte mais seca, né? Então, um semi-úmido, tá? Para semiárido, né? Aqui vocês têm outros, né? Climas mais secos e aqui climas mais frios, que são, né, tropical ou subtropical. Segundo Köppen, um outro climatólogo, ele enquadra a região, né, nesses climas que ele classifica como AF, AM e AW. Né? O AF é o clima tropical úmido ou clima equatorial. O AF é o clima de monção, aquele que tem a atuação dos ventos alísios. E o AW são os climas tropicais com estação seca no inverno. Tá? Aqui nós temos um climograma. Esse gráfico aqui é o climograma. Tá? Ele tem dois eixos, né? Aqui de temperatura e aqui de precipitação. Então, ao longo do mês, do ano, os meses aqui do ano. Então, aqui nessa região aqui, muito chuvosa, da área do Alpés, lá na Cabeça do Cachorro, chove muito o ano todo. Dá para ver aqui, né, a média mensal. Né? Aqui dá uma reduzida aqui na região, nesses períodos aqui de agosto a novembro, né, que é o período de outono, primavera, né? E no verão chove mais, tá? Dezembro até junho praticamente. Né? Aqui é a atuação das massas, olha como é importante, né? Essas massas aqui do oceano atuam aqui na região e essa aqui entra aqui na região para compor as chuvas, a umidade aqui na região, mas também a massa equatorial que se forma aqui, ela distribui, né, a água para toda a região, para todas as regiões aqui do Brasil. Tá?
aqui a região sul com outras atuações e a massa tropical atlântica também atuando aqui no litoral, nessa parte sul-sudeste, certo? Isso no verão, né? Aqui, olha só isso aqui, a intensidade da atuação das massas de ar no verão, né? E no inverno ela dá uma reduzida, né? Atua mais aqui localmente, e as massas polares ganham espaço para chegar até aqui, provocando a esfriagem, né? Está aqui a atuação da massa polar, ela vem pelo sul e chega muitas vezes aqui na região, tá? Mas é uma região quente, então pouco sente, né, esse fenômeno. Certo? Aqui a atuação das massas no verão e no inverno. Aqui a cobertura vegetal e de nuvens, né? Aqui é aquela distribuição das estações em toda a bacia. Vai mostrar a precipitação durante o ano. Aqui é o predomínio do clima tropical no Brasil, e aqui na região o clima equatorial. É um tipo de clima tropical. As temperaturas máximas no Brasil, vocês podem ver que a parte mais escura são as áreas mais quentes, né? Principalmente aqui no centro do Brasil é muito quente, né? Aqui a umidade do ar, né? Dá para perceber que nesse caso aqui é mais seco, mais quente também, né? Aqui a chuva, né? A quantidade de chuva que chove basicamente 90% do ano. Aqui os fenômenos, né? Os fenômenos como El Niño, La Niña, elas acabam atrapalhando, né? O nome El Niño e La Niña se refere exatamente a essa bagunça, né? Esse alterações que se provocadas por um momento, uma fase, tá? Então, onde chove mais, acaba chovendo menos, onde deveria chover menos, acaba chovendo mais, né? Onde deveria ser chuvoso, fica seco, onde é seco, fica chuvoso. Então, isso basicamente bagunça tudo. Olha aqui a atuação do El Niño, né? Em 98, né? Provocando mais quente, menos chuva, certo? 98, 99, né? 2005. Não é o fenômeno, ele é sazonal, né? Ele ocorre de 8 a 8 anos, mais ou menos, algumas vezes em períodos mais curtos, tá certo? Aqui nós temos, né, umas paisagens. Lembrar que a Amazônia, por tudo isso, ela acaba sendo um lugar de uma grande biodiversidade, porque a umidade, a vegetação, a hidrografia, esse conjunto de elementos que compõem e propiciam essa vida, né? A vida de vegetação, a vegetação propicia alimento para insetos, para animais pequenos, que alimentam animais grandes, né, ou maiores, e assim nós vamos tendo uma rica biodiversidade. Os animais ajudam a dispersão de sementes, a formação de novas vegetações, né, de novas composições, e assim sucessivamente, né? Então, uma rica biodiversidade aqui na região, é preciso ser lembrado disso, tá? Por isso que a gente pode ver que há uma perseguição, né? Uma busca constante sobre a riqueza da região, não só a riqueza mineral, né?
Hoje acho que isso não é nem tão importante, mas todo o restante, né, da riqueza que se tem, da recursos biotecnológicos, né, etc. Tá? A água. A água é uma riqueza importante hoje em dia e acho que isso ainda vai ser lugar para muita discussão sobre essa questão se o Brasil não se adiantar na questão da proteção dos seus recursos hídricos. E sem falar da sociodiversidade, da riqueza da população, dos povos que habitam, que conhecem, que tem muita informação acumulada, né? E isso atrai muitas vezes os grandes fabricantes de fármacos, né, atrás dessa riqueza que existe na floresta. Tá? Então, por tudo isso, por todas essas características, nós temos um lugar, né, de vida, né? Um lugar onde a abundância da vida, seja vegetal, seja animal, mas da população humana também, que também tem a sua história, tem a sua colaboração nisso tudo. Tá? Aqui vocês têm áreas protegidas e em vermelho as áreas desmatadas, né? A gente tem uma história também que busca proteger a floresta e também a sociodiversidade que existe, mas ao mesmo tempo o sistema ele impõe a busca de riquezas, a ocupação dos lugares, a apropriação para o capital. Então vamos sempre ter esse confronto, até onde nós vamos poder diminuir, bloquear isso aí. É a história, né? Nós vamos ter que dar continuidade e resistir sempre, tá? Aqui vocês podem ver ao longo da história como é que foi o desmatamento. Esse de cima de 92, esse aqui à direita de 2003, né? Nós já estamos em 2020 e tem esse cenário para 2033, né? Cada vez mais aumentando essa área vermelha que é a área de desmatamento. Tá? Olha só, né? A massa de ar circulando entre as cordilheiras e o Planalto. Dá para perceber que a massa que circula no norte, ela atua também no sul aqui, né? Acho que foi interessante isso aí, ó. Olha só. Né? Tá? Então, por conta de tudo isso, nós temos, né, que enfrentar essa realidade do desmatamento. O que é o desmatamento, se não o avanço do capital sobre essas áreas, né? Tá certo? Há sempre aquele velho esquema, né? Ocupação, desmatamento, gado e depois o agronegócio. Né? Sempre segue esse mesmo ritmo. Nada mais do que a apropriação dos espaços naturais pelo capital. Certo? Muito obrigado. Então, essa encerra agora e depois vamos dar continuidade. Leiam o texto, façam o fichamento e vamos marcar a prova.